Hoje vamos falar sobre um assunto que está cada vez mais na boca dos investidores, os ETFs. Você já ouviu falar sobre eles? Sabe como funcionam? Se você não sabe tudo que esse veículo de investimento tem para te oferecer, esse vídeo é para você. Investir pode parecer complicado, mas com as opções certas, tipo os ETFs, pode ser muito mais simples e acessível do que você imagina. Então hoje a gente vai te explicar tudo o que você precisa saber sobre os ETFs para poder investir melhor e mais bem informado. Então fica com a gente até o final desse vídeo. Sejam bem-vindos ao canal, eu me chamo Yuri, sou consultor e mestre em investimentos e antes da gente adentrar aqui no conteúdo, eu só tenho um pedido para te fazer, que é para você se inscrever aqui no canal. Nós estamos naquela meta ousada de bater 2.000 inscritos até o final de 2024 e a gente conta muito com a sua ajuda para conseguir chegar lá. Se você já acompanha nosso conteúdo, gosta do que a gente traz aqui, da forma como a gente traz o conteúdo, eu peço você se inscrever clicando no botão inscreva-se aqui abaixo. Já se você está aqui pela primeira vez e ainda não nos conhece, vá assistir outros vídeos, veja se você gosta do que a gente traz, da forma como a gente explica. Se você gostar, aí você se inscreve aqui. Combinado? No mais, vamos começar então o nosso conteúdo. Antes de mais nada, é importante a gente explicar o que significa o ETF. ETF vem de Exchange Traded Funds, que são fundos que são negociados na Bolsa de Valores. Esses fundos, eles basicamente compram uma cesta de ativos, que aí vai depender do tipo de fundo que você vai estar investindo, e aí eles fazem a alocação dentro daquela cesta à medida que mais dinheiro vai entrando ou saindo ali no dia a dia. Os ETFs, eles replicam algum tipo de índice, como por exemplo o S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, ou algum setor específico, o setor de tecnologia, o setor de energia. Mas não existem apenas os ETFs de ações. Existem ETFs de commodities, existem ETFs de cripto agora, existem ETFs de renda fixa. Enfim, existem ETFs para tudo. O ETF, ele é uma excelente forma de você trazer diversificação para sua carteira, já que ele compra essa cesta de ativos, então você vai estar diversificado ali dentro do ETF. Agora que você já sabe, já entendeu o que são os ETFs, a gente pode adentrar aqui nas vantagens de você estar investindo via ETF. A primeira grande vantagem, como eu acabei de mencionar, é a questão da diversificação. O ETF, ele compra uma cesta de ativos. Então, ele oferece uma grande diversificação ali para você que decide alocar via ETF com baixo trabalho, né? Você simplesmente compra um ativo e já tem uma diversificação. E essa diversificação, ela evita que um ativo que você compre, seja ação, seja renda fixa, não importa, se der alguma coisa errada com um dos ativos, os outros vão acabar compensando aquele valor que você ia perder por conta dessa diversificação que ficou aqui dentro desse ETF. E isso conversa com a segunda grande vantagem, que é a questão dos baixos custos. Um ETF, ele é um fundo de investimento, como eu falei para você, que é negociado em bolsa de valores. E aí, se você fosse investir através dos fundos ativos, né, você ia pagar uma taxa muito maior, muito mais cara do que a taxa que você vai pagar aqui nos ETFs. Então você vai ter a gestão com diversificação, mais taxas baixas se comparado com os fundos de investimento. Outra grande vantagem é a questão da liquidez. Eu acabei de mencionar que são fundos de investimentos negociados em bolsa. Se eles são negociados em bolsa, você consegue entrar ou sair de forma simplificada. É só você mandar clicar e sair. Você não precisa esperar D mais 30, D mais 50, D mais 90, feito alguns fundos de investimentos fazem. Além disso, os ETFs, eles também são conhecidos pela sua alta transparência, já que eles divulgam diariamente a quantidade dos ativos que ele tem ali e você pode acompanhar aquilo para poder ter uma noção, para ver, comparar com o benchmark, com o índice que você quer comparar. Então, assim, você consegue ter basicamente o melhor de todos os mundos: transparência, baixo custo, baixo trabalho e ter alta rentabilidade, porque você vai seguir aquele benchmark que você se propôs a seguir. Mas, apesar das vantagens que eu mencionei aqui, também existem algumas desvantagens dos ETFs que você precisa considerar aí na sua conta. Uma das grandes desvantagens é a taxa de administração. E sim, é menor do que comparado com outros fundos de investimento, mas ela existe e pode corroer o quanto de patrimônio você vai conseguir acumular ao longo do tempo. Vejam aí na tela que eu estou colocando uma foto que inclusive eu já mostrei no React, uma live que eu trago aqui nas sextas-feiras, e você consegue ver, se você não tivesse nenhuma taxa e você investir $500 por mês durante 30 anos, a uma taxa de 10% ao ano, você acumula $1 milhão. Contudo, se você tiver uma taxa de 0,1, você só vai ficar com $980 mil. Se você tiver uma taxa de 0,5, já diminui para $900 mil. Se for uma taxa de 1%, para $810 mil. E se você tiver uma taxa de 2%, diminui para 660 mil. Isso aqui para te mostrar que, dependendo do
ETF que você escolha, a taxa de administração que esse ETF vai ter, ela vai corroendo parte daqueles ganhos que você teria. Então é importante você também saber administrar aqui, selecionando os melhores ETFs a baixo custo, a baixa taxa de administração. Outra questão que precisa ser considerada é a questão do risco de mercado. Eu acabei de mencionar para vocês que esses ETFs, eles tentam replicar algum tipo de índice, de algum ativo ali, algum benchmark que ele quer comparar, que ele quer acompanhar ali e seguir. Se esses ativos do benchmark começarem a cair, o valor do ETF também vai cair, né? Então, você também tem que estar preparado para essas quedas. Lembrando que isso pode ser, inclusive, acentuado, porque quando você tem uma cesta de ativos ali e entra dinheiro, o ETF vai comprar aqueles ativos. Mas quando está saindo dinheiro, o ETF ele tem que vender os seus ativos para poder pagar, para devolver o dinheiro de quem está comprando. Então, ele intensifica ou pode intensificar as vendas se ele tiver um fluxo negativo de caixa durante algum período. Isso aconteceu, por exemplo, numa queda recente do Bitcoin, que subiu muito por conta de entrar dinheiro e depois ele caiu mais por conta da saída de dinheiro dos ETFs. Então é importante que você também acompanhe esses fluxos de caixa e o benchmark original, se está subindo, se está caindo, antes de investir, saber se você aguenta ver essas volatilidades aí com os seus investimentos. Por fim, uma última desvantagem que você precisa botar na sua conta é a questão de que alguns ETFs eles investem em mercados que são menores ou mais líquidos, que tem mais dificuldade de você conseguir vender aquele papel lá na bolsa, porque não vai ter ninguém querendo comprar de você. E aí, nesse caso, você precisa colocar isso na sua conta antes de investir, porque se você for precisar desse dinheiro, acaba que você vai ter que ou aceitar um preço muito mais baixo para conseguir vender o ativo, ou você não vai conseguir vender ele muito rápido e aí não vai conseguir usar daquele dinheiro. Claro que isso não é o ideal é que você tenha uma reserva de emergência, mas mesmo com a reserva de emergência pode acontecer de você querer vender o ativo e não vai conseguir vender ele muito fácil, porque o mercado é líquido. Então, é importante você considerar isso também. Para investir em ETFs é relativamente bem simples, tá? O primeiro passo é você abrir uma conta numa corretora de investimentos que vai disponibilizar esses produtos para que você possa comprar. E aqui no canal eu falo especialmente de duas, a eToro e a Trading212, que oferecem esses produtos para que você possa comprar e são excelentes para quem reside no exterior. Se você quiser saber mais sobre essas corretoras, desde como abre conta até usar o potencial máximo delas, eu vou deixar uma playlist aqui embaixo que você pode assistir e aprender mais sobre ambas. Tranquilo? Daí, uma vez que você já tem acesso a uma corretora que você possa comprar, aí você vai olhar dentro da plataforma quais são os ETFs que estão disponíveis lá, que se encaixam dentro do seu perfil de risco. Alguns pontos que são relevantes de você considerar é qual é a composição desse ETF, o índice que ele quer acompanhar, a taxa que você vai pagar, se ele segue esse índice de forma confiável, né? Eu disse para você que nem sempre ele vai bater o valor exato, mas aí você vê quanto de confiança ele traz. Então esses são alguns pontos específicos que você deveria acompanhar aí antes de você decidir alocar nesse ETF. Outro ponto muito importante que deve ser considerado é qual a estratégia, qual a função que você vai ter com esse ETF dentro da sua carteira de investimento. Porque os ETFs, eles basicamente são fundos, mas eles podem replicar qualquer coisa. Então existem ETFs que são focados em holding, você vai segurar por longo prazo. Alguns é para rebalanceamento, outros para diversificação. Às vezes é apostando caindo, às vezes é apostando subindo. Então existem para todos os tipos e gostos e é importante você saber identificar qual que você quer ter dentro da sua carteira de investimento. Se você não sabe identificar o seu perfil de risco ou qual o melhor ETF para você, eu recomendo que você conte com uma consultoria personalizada que vai te ajudar com tudo isso. E para isso, basta você acessar meu site que está aqui embaixo nos comentários fixados e na descrição. E lá você vai poder agendar um horário gratuitamente comigo e eu vou te ajudar para que você possa então ter uma carteira de investimento que faça sentido para você. Contudo, para a gente não sair daqui sem te dar um exemplo prático para que você possa entender como funciona esse investimento, como comprar esse investimento dos ETFs, eu vou falar aqui um exemplo para vocês. Imagina um cenário que você quer investir no Ibovespa, só que através de um ETF. Existe um ETF lá nos Estados Unidos chamado de EWZ, que é basicamente o índice que replica o Ibovespa, só que cotado em dólares. Então, depois de analisar todos esses pontos que a gente mencionou agora há pouco, você decide que você quer de fato investir no EWZ. Aí o que é que você faz? Você vai entrar lá na sua corretora, vai escrever EWZ, vai achar qual é o ETF, vai estar lá no topo, você vai mandar comprar
e aí você vai ter essa alocação dentro da sua carteira de investimentos. Antes de encerrarmos aqui o vídeo, eu só gostaria de dar mais algumas dicas e sugestões adicionais para que você considere aí na sua análise antes de você colocar ETFs na sua carteira de investimentos. É importantíssimo que você entenda qual é o papel que esse ETF vai ter dentro da sua carteira, qual é o objetivo que você tem com esse ETF. O ETF é uma excelente forma de diversificação, como eu mencionei aqui, mas é importantíssimo também que você tenha, além dos ETFs, algumas ações individuais, fundos imobiliários, REITs, a cripto, commodities, enfim, tudo isso numa carteira mais completa para que ela converse entre si e você tenha maior diversificação e melhor desempenho no longo prazo. Outra sugestão que eu posso te dar é você contar com a ajuda de um consultor financeiro. O consultor financeiro, ele vai entender mais do seu perfil de risco, das suas metas e objetivos no longo prazo e fazer a sua carteira conversar melhor entre si, trazendo maior retorno possível com a menor volatilidade, o menor risco, o que te traz mais estabilidade e mais vontade de acumular patrimônio e, portanto, acaba tendo mais dinheiro lá no futuro. Inclusive, foi feito um estudo lá no Canadá entre 2014 a 2018, eu vou colocar a foto aí na tela para vocês, mostrando que, na média, uma pessoa que não contava com a ajuda de um consultor de investimento teve cerca de 42 mil de ganho, 42 mil dólares, enquanto que se você tivesse tido uma ajuda de um consultor de investimento, você teria algo próximo a 96 mil dólares. E além disso, a pessoa que conseguiu ter essa ajuda, que aceitou ter a ajuda do consultor de investimento, ela acumulou cerca de 3 vezes mais patrimônio durante esse período. Então, faz muito sentido você ter aí a ajuda de um profissional para poder te ajudar a ter uma saúde financeira melhor. E é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aqui, esclarecido mais sobre o que são os ETFs e como eles podem ser ferramentas úteis dentro do seu portfólio, dentro dos seus investimentos. E se você gostou desse conteúdo, eu peço que você deixe aquele seu like aqui embaixo e já se inscreva também no canal. A gente tá com aquela meta ousada de bater 2.000 inscritos até o final de 2024 e eu conto muito com a sua ajuda para conseguir chegar lá. Volto a lembrar que se você está em busca de uma consultoria personalizada para te ajudar a atingir os seus objetivos financeiros, eu super recomendo que você dê uma passadinha lá no nosso site e por lá você vai poder entender as diversas vantagens de ter um consultor de investimentos à sua disposição, bem como agendar um horário gratuitamente comigo. Por fim, confira os links aqui embaixo na descrição para vários vídeos que com certeza vão te agregar muito na sua vida financeira, ou se não, assista esse que vai estar aí na tela que foi selecionado especialmente para você. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e te aguardo no próximo vídeo.